Olá, tudo bem com você? Vamos continuar hoje a nossa leitura e comentários sobre o livro A Coragem para Liderar, da Brené Brown. Lembrando que este é um best-seller e já está há muito tempo na lista dos mais vendidos do New York Times. Então, esse livro merece muito a nossa atenção porque ele traz todas as pesquisas da Brené Brown, que é uma assistente social que se debruçou mesmo a vivenciar e a pesquisar as emoções nas mais variadas áreas, principalmente nas corporativas, né, onde ela vai fazer palestras, treinamentos, e ela observa muito as pessoas, ouve muito, desenvolveu, né, essa potencialidade de observar muito bem as criaturas. E é muito legal porque ela traz para nós assim um olhar dissecador, sabe? Aquele que analisa e observa com profundidade o que é que está acontecendo por detrás das emoções. E para mim isso é muito legal. Eu gosto e me afinizo com isso porque eu sou também uma pesquisadora das emoções. Como uma professora do sistema de florais de Bach, que basicamente se organiza em torno das emoções, o Dr. Bach sistematizou todo o seu sistema, todas as essências nas emoções, observando as emoções das pessoas. E eu, na minha prática, tanto do sagrado feminino, nos atendimentos, nos olhares, assim, para o funcionamento da psique, e assim como nas terapias de florais, eu coloco as emoções no centro do ser. Quando a gente ajusta as emoções, nós ajustamos todo o resto. Tudo mais vai se ajustar em torno das emoções. Não são as emoções que comandam, mas elas são muito importantes. Elas, às vezes, se tornam aquelas que ficam comandando a vida da gente. E aí a gente tem que aprender. E a Brené Brown, ela usa muito um termo que eu tô achando o máximo, que é uma pessoa que é alfabetizada nas emoções. Isso significa que uma pessoa, ela consegue ler as emoções, ela consegue decifrar a emoção que o outro está sentindo, que ela está sentindo. E isso é assim muito interessante, isso faz parte assim das formações que eu aplico, né? Mas eu quero contar para vocês hoje, que faz parte aqui do livro dela, a empatia e a vergonha que ela traz agora aqui. Deixa eu só falar para vocês bem certinho qual sessão que ela tá falando disso. A sessão 4, página 129 dessa edição aqui. E ela tá falando, gente, da empatia e da vergonha como duas emoções muito importantes pra gente dissecar. E nessa conversa nossa de hoje eu quero contar um pouquinho, começando com uma vivência, porque é assim que muitas vezes ela também vai colocando no livro. Ela conta uma experiência dela e aí a gente vai entrando naquela experiência e sentindo a emoção. Então, eu quero trazer aqui para vocês um caso que eu atendi certa vez na terapia. Claro, já faz bastante tempo e eu não vou revelar nomes, nada, né? Então, eu atendi uma mulher que chegou para um atendimento muito descrente de tudo, da vida. Ela era uma mulher que tinha 56 anos, mas totalmente assim, adoecida, sabe? Adoecida na pele, nos cabelos, no olhar, adoecida, sem harmonia nenhuma, sem autoamor, totalmente descuidada, sem dente, faltando dentes nela. Ela ela estava assim acima do peso, mas não porque estava não bem com aquilo, sabe? Dava para ver que ela estava pesada, que ela estava cansada da vida, cansada de tudo, sem saber para que lado ir. E eu vou te dizer por que ela estava assim. Então ela vivia um casamento já de uns 30 anos
e um casamento que se tornou mais assim uma, tipo, vamos levando, né? A gente nem se ama mais, a gente nem se olha mais. Aqueles casais assim que chega uma fase da vida não desenvolveu, né, muita relação, muito vínculo, apenas continuam juntos porque já estão. E eles tinham um casal de filhos adultos. E o filho, ele tinha recém-casado, fazia um ano mais ou menos que ele tinha casado, mas já tinha essa namorada dele há bastante tempo. E eles, a família da noiva dele, né, que agora era esposa do filho, sempre estava na casa dela e ela vivia então ali com a filha, o filho e o marido e essa nova família aí da Nora, né, que se aproximou e sempre estavam juntos. E a sogra do filho, né, a mãe da Nora, era uma pessoa sozinha e sempre estava por ali, sempre aparecia bonita, alegre e sempre disponível, disposta. E começou a criar uma amizade muito grande com eles, né, com esse casal, com essa mulher que eu atendi e o marido dela. E o tempo foi passando até que um dia ela descobriu que o marido e ela estavam tendo um caso e ela ficou assim, totalmente sem chão. Sem chão mesmo, porque ela não imaginava que aquilo pudesse acontecer. Só que quando ela descobriu e chamou ele para conversar, ele disse simplesmente: Olha, é isso mesmo, você não se cuida, você é isso, você é aquilo. Acusou ela de tudo que podia. E claro, os dois não estavam cuidando daquela relação há bastante tempo. Mas no momento dessa conversa, ele falou para ela: e tem outra, eu vou trazê-la para morar aqui. Então arranja um lugar para você é ir, tão mais porque essa perfeito casa com a é tua minha. vida, você E é tão ela, que melhor na sempre tua foi vida, a lidera a dona minha de também, casa, que leva a sempre minha ficou também, cuidando dá um dos jeito na minha filhos, vida também. numa vida muito Olha isso, humilde, gente, sem como estudar, sem pode, fazer como nada por ela, podemos nada, fazer isso zero. com a gente Então, mesmo? ela se viu dessa forma. Aí os filhos vieram e o filho ficou assim: Meu Deus do céu, a minha sogra, é uma pessoa legal para mim, e agora minha mãe, fico do lado de quem? Para quem que eu corro? E aí essa mãe, ela caiu tanto, né, essa mulher, ela caiu tanto, tanto que ela virou assim uma vítima e todo mundo tinha dó dela, da situação que ela estava vivendo. E o marido pressionando, né? O ex-marido agora pressionando, os dias passando, e vai achar um lugar para você. Aí o filho ficou com dó da mãe, os dois, o casal de filhos, né, ficaram com dó da mãe, com pena, e falaram para a mãe: Mãe, vamos arrumar lá atrás para você, tem um quartinho lá, a gente faz uma cozinha para você. Aí você fica morando lá nos fundos da casa. E ela foi se submetendo. Tudo que foram falando para ela, ela foi só se submetendo e se abandonando a si mesma. E foi morar naquele quartinho. E nisso ele ergueu ali um muro, né, para ela não ficar acessando a casa deles. Fez um portão pelos fundos, porque era uma casa de esquina, assim. Fez um portão para ela entrar na casa por fora. E lá ela ficou se sentindo assim um animal, um cachorro abandonado, assim eram as palavras dela, e isso já tinha acontecido há 3 anos. E ele vivendo na casa da frente, casa grande, toda bonita, com a mulher nova, né, a sogra do filho dela. Gente, foi um momento, eu tô trazendo esse caso para você olhar junto comigo, porque foi um momento que eu senti empatia. E uma empatia dolorida, né? Empatia dolorida. É, entrar nesse sentimento dela e sofrer aquele momento ali junto com ela foi para mim um momento muito assim
meu Deus do céu, a gente precisa fazer alguma coisa, vamos fazer um floral para você. E eu fiz o atendimento para ela, trazendo-a, né, para o protagonismo da vida dela, fazendo todo um movimento ali terapêutico, que não vem ao caso agora, né, porque não é um curso para terapeutas, mas o que eu quero dizer para você, ela trouxe toda essa situação de abandono no final dessa primeira sessão. Ela já conseguia dar né, sorrir um pouquinho, olhar, vislumbrar um futuro, o caminho para ela seria sair desse lugar, encontrar um outro lugar para morar, recomeçar a história dela. Então ela já estava, né, com 56 anos agora, e ela achava, acreditava que a vida dela tinha acabado. E aí a história segue, a terapia segue, e eu fiquei naquele dia tocada profundamente. Tão dolorida foi essa situação, que eu senti, que quando eu fui parar para pensar, um momento onde eu pude sentir empatia de forma muito grande, eu trouxe esse caso. Ele veio imediatamente na minha cabeça. Várias vezes ele volta na minha cabeça, sabe? E eu penso em como ela está. Já faz tempo que eu não a vejo, não acompanho. A situação dela melhorou um pouco. Ela acabou indo fazer curso, ela acabou encontrando um trabalho assim informal, né? Começando a encontrar uma rede de apoio, começando a conversar sobre o assunto e mostrar a vulnerabilidade dela para a família dela, para uma irmã dela que tinha mais condições de ajudá-la, e ela começou a abrir o coração com as pessoas certas, porque o que acontecia até então? Ela se colocou num estado de vítima e esperava que, assim, que o ex-marido tivesse dó dela. Ela queria sofrer tanto que ele tivesse culpa, que ele tivesse remorso. Era a ferramenta que ela estava usando sempre. Então ela não se cuidava mais, ela tinha se abandonado para feri-lo. E para ferir um pouco também os filhos, porque muitas vezes ela escutava da casa dela eles fazendo churrasco, rindo na casa da frente com a nova esposa agora do marido dela, né, do ex-marido dela. Então aquilo virou um emaranhado de emoções tão nocivas que ela não conseguia mais sair daquilo. A autoestima zerada, né? Sem nada de autoestima, sem libido, sem energia viva, né? De prazer por alguma coisa. O feminino dela arrasado. Arrasado. É assim que a gente começa muitas vezes a negar o feminino, a negar o prazer de viver, o sentido da vida, porque ela não via outros papéis, ela vivia uma vida muito unilateral, né? Ela era uma esposa submissa, mãe, não tinha nenhum sonho próprio, vivia uma vida ali pela vizinhança apenas, não viajava, não passeava, uma vida abaixo da mediocridade, né? Abaixo de uma linha assim de possibilidade de mudar de identidade, de, poxa, agora eu sou né, assumo uma outra persona, eu me coloco no mundo como alguém que é mais yang, a outra hora eu estou mais yin, outra hora... Não, ela simplesmente anulou-se, ele era o yang dela, os filhos cresceram e se tornaram inteligentes e independentes dela, e ela acabou ficando assim, voltada para um nada, sabe? E agora a vergonha era a companheira diária dela. Ela tinha vergonha dos vizinhos que conheciam ela há 30 anos, ela morava ali. Conheciam ela desde que ela casou. E ela tinha vergonha dos vizinhos, ela tinha vergonha da comunidade, da igreja, ela tinha vergonha do que tinha acontecido com ela. E agora nós vamos dissecar a empatia que eu senti e a vergonha que ela estava sentindo, entre outras emoções. Vamos pegar só essas duas, tá? Então a vergonha, ela é um golpe tão doloroso para o nosso ego, que só de pensar em passar vergonha ou de ver alguém passando uma vergonha, entre aspas,
a gente já começa a ficar mal e a gente quer fugir daquilo e jamais ficar vulnerável e admitir que se está com vergonha. A vergonha, quando admitida, ela abre a vulnerabilidade, ela mostra que nós estamos frágeis, inseguros, e aí o nosso ego imediatamente bloqueia qualquer possibilidade da gente falar disso, falar de como a gente está se sentindo com as pessoas certas, sem entrar na emoção de vítima, né, de coitadinha de mim, falar abertamente, olhar para isso como algo que precisa ser tratado, mas não, a gente vai pelo caminho de esconder que está com vergonha, fingir que está tudo bem para algumas pessoas e abrir toda a podridão como uma vítima, né, para outras pessoas, que a gente quer talvez até uma vingança, né, meio encoberta às vezes, mas a gente busca isso, então a gente mostra a vulnerabilidade de um jeito não como querendo tratar, mas querendo que o outro sofra. Tá vendo como esse momento de vergonha na vida por passar por alguma coisa é tão deprimente que a criatividade, que poderia ser vir de dentro do nosso psique e se colocar no mundo como uma atitude, né? A criatividade como um atributo do sagrado feminino, né? Aquela porção nossa que circula a nossa essência divina, de onde as respostas vêm, de onde vem aquela mensagem interior. Ergue a cabeça, segue, recomeça, deixa morrer o que não presta mais e vai em frente, sabe? Essas mensagens interiores, né, que vêm lá da nossa essência divina, trazida, manifestada pelo sagrado feminino, sagrado espaço feminino que está dentro de nós. E aí a gente não consegue colocar nada no mundo e vira um círculo vicioso estar no meio desse emaranhado de emoções com a vergonha no centro. Então, eu vou ler a definição que ela traz aqui na página 135, ela traz uma definição à vergonha. A vergonha é a emoção ou a experiência intensamente dolorosa de acreditar que somos imperfeitos e, portanto, indignos de amor, pertencimento e vínculo. Vocês acham que é exatamente o que ela estava sentindo? Parece que sim, né? É impressionante como quando a gente entende, é como a gente entende uma outra língua, né? Quando a gente entende uma frase que alguém está falando com a gente em francês, em inglês, e a gente diz, nossa, consegui entender essa frase. Emoção também é uma linguagem que quanto mais a gente compreende, mais a gente consegue trazer para o neocórtex, traz para o racional e disseca. Faz isso que a gente está fazendo aqui agora. E a gente abre essa emoção, compreende, porque ela vem aqui do sistema límbico para cá, e a gente traz a emoção para frente, conversa com ela, e depois a gente vai olhar item por item. Peraí, mas eu sou mesmo indigna de amor? Eu sou mesmo uma pessoa que não mereço pertencimento e nem vínculo? Porque é claro que a ação, a destruição daquilo que para ela era o maior valor da vida dela, que era a família dela, e de repente tudo isso ruiu, e ela olhou para tudo isso e se sentiu vítima disso, mas espera aí, no fundo, ela estava acreditando que ela não merecia vínculo, pertencimento, porque eles se divertiam na casa da frente, enquanto ela chorava na casa dos fundos. Ela se sentia um nada, e ela sentia, então, imperfeita, né? E aí a briga começa. E aí a gente falou no vídeo anterior sobre perfeccionismo. Se você não viu ainda, volta aquele vídeo depois, pode ver esse aqui, porque só vai dar mais ênfase para você nessa parte aí do perfeccionismo que está dentro do conceito de vergonha. Por isso que por isso que ela fala assim, né? Sempre que há uma vivência de perfeccionismo na nossa vida,
A vergonha está sentada no banco carona, do lado do perfeccionismo. Por quê? Porque o perfeccionismo está dentro da definição de vergonha que ela traz aqui. E é perfeito, né? E quando eu falei na introdução, assim, desse estudo nosso sobre a vergonha, falei um pouco sobre isso, porque ela está falando da coragem para liderar. E a vergonha é uma das coisas que mais impede a nossa liderança. Por exemplo, o que que impede uma pessoa de tomar a frente e trazer uma ideia? Vergonha. Vergonha. Acreditar que a tua ideia não é tão perfeita, que você não merece vínculo, nem pertence àquele grupo, talvez, para dar uma ideia. Então, ou então, a vergonha de falar em público, a vergonha de estar aqui fazendo uma live, uma conversa, de fazer um vídeo, de parar na frente da câmera e começar a falar. A vergonha, ela vai destruindo todas as possibilidades de crescimento no nosso mundo interior. Então a gente diz para os outros, tá, lidera aí minha vida porque eu acho que eu não sou tão boa nisso. Você é tão mais perfeito com a tua vida, você é tão melhor na tua vida, lidera a minha também, leva a minha também, dá um jeito na minha vida também. Olha isso, gente. Como pode, como podemos fazer isso com a gente mesmo? Não, é estudar esse momento nosso aqui, estudar esse livro, essa obra, é libertação, é autodescobrimento. Então, olha aí quando é que você sente vergonha e presta atenção que vergonha é algo que você está jogando contra você mesmo. E a doutora Clarissa fala no outro livro, né, que dá muita mão para esse, que é o Mulheres que Correm com os Lobos, que já fiz aqui, né, uma roda de leitura também sobre ele. E ela fala muito sobre os segredos que nós guardamos e que temos vergonha, muitas vezes, até de contar. E ela fala do quanto cura contar segredos. Tirar esses segredos guardados do nosso peito, sabe? Aquilo que às vezes fica ali corroendo nossa história e levar isso, passar para outra pessoa, escolher uma pessoa de confiança, como a gente já viu também que na aula sobre a confiança e a vulnerabilidade, como é importante encontrar pessoas que a gente confia para a gente dizer que está vulnerável em alguma coisa. Então, olha só, é a doutora Clarissa confirmando aqui, né, o que a Brené Brown fala, ou melhor, o livro da doutora Clarissa veio antes, então é a Brené Brown confirmando também os estudos e as pesquisas da doutora Clarissa Píncula Estes, que é PhD, e estuda e traz isso para nós nas suas obras de uma forma maravilhosa. Então tá na hora da gente ficar letrado nas emoções que a gente sente, e é só trazendo dessa forma que a gente se liberta. Claro, a gente pode tentar de outras formas, mais pelo inconsciente, mais por outras terapias, mas o autodescobrimento é a chave para a cura real, porque traz com profundidade a cura. Nós vamos lá na raiz. Ela fala que o que mais nós queremos na vida, todo ser humano busca e procura na vida, é vínculos de amor e pertencimento. É a razão de estarmos aqui e é o que dá propósito e significado às nossas vidas. Então, é fazer sentido na vida das pessoas, fazer parte. É claro que isso é algo que a gente não vive com um objetivo claro, né? Evidente fazendo isso. A gente vive isso meio que inconscientemente, sabe? Buscando fazer parte, buscando ser amada, buscando amar, buscando ter vínculos legais na vida. E esse vínculo tem que começar pelo alto amor, né? Pela vinculação com o nosso ser, de forma amorosa conosco mesmo. E aí sim, esse vínculo potente que está
que foi gerado até a nossa essência, e isso passa pelo feminino, porque lembra que o feminino é o movimento que entra, né? É o movimento que recolhe toda a atenção do mundo para dentro de nós, né? Recolhe o yang, põe lá dentro, né? Para ele poder olhar para nossa essência, para o propósito, para o sentido, e devolve para o mundo com o yang, com a força masculina, o espaço, né, para a gente poder se manifestar. E é tão legal quando a gente pode fazer esse movimento, sentir-se no vínculo com outras pessoas, com relações harmoniosas que a gente está levando lá do âmago até outra pessoa, até as nossas relações. Então, se a conexão e o pertencimento é o que mais o ser humano almeja, a vergonha, ela é o medo da desconexão, o medo de não ser amada, de não ser, de não fazer sentido as nossas ações para os outros, de ser ridícula e ninguém querer ficar mais perto da gente, sabe? De ser uma pessoa chata. Então eu não me manifesto, fico fechada em mim mesma, porque assim, quem sabe, sem as pessoas verem, né, o que eu carrego dentro de mim, quem sabe elas gostem mais de mim. E assim a gente vai seguindo a vida sem conexão de fato com ninguém, e às vezes relações vazias. Então, dissecando a vergonha hoje para poder chegar lá na empatia. Sabe por quê? Porque a empatia cura a vergonha. No caso aqui, quando eu falei que sentia empatia pela história dessa mulher, veja, ela pôde mostrar a vulnerabilidade dela, chorar, contar tudo o que estava acontecendo, sem precisar ser vítima para mim, porque eu, como profissional, não precisava ver que ela era uma vítima. Claro, ela era, e eu já tinha visto isso, né? Em alguns pontos ali, ela foi vítima, sim. Mas ficar agora ruminando aquilo, digerindo e ruminando de novo, fazendo esse movimento de não engolir ou não botar para fora, não fazer o metabolismo disso, mas ficar ali, mastiga, mastiga, sabe como a vaca faz, né? O boi faz, né? Que rumina, 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 depois joga para dentro do estômago, volta de novo a mastigar. Meu Deus, é isso que quando a gente fica com uma emoção tóxica e mergulha nela e depois volta com toda aquela toxina e aí fica mal, mas hoje tô mal, hoje me lembrei disso, me lembrei daquele sofrimento, tô ressentindo. Por isso que é ressentindo, né? Sentindo de novo aquilo que não foi legal. Mas quando ela olhou, quando eu usei da empatia, ela pôde liberar a vulnerabilidade. Olha, gente, se você é terapeuta, perceba quanto isso é importante. Que você permita que a pessoa que está conversando com você não precise usar nenhum artifício de ego, né, para esconder nenhuma emoção, que ela possa se mostrar com vulnerabilidade, frágil. Ela não precisa esconder nada, né, do terapeuta. E assim acontece também num círculo de mulheres. É um espaço seguro, onde as mulheres podem falar sem precisar que as outras tenham pena dela, sem precisar que as outras sintam dó, mas sim empatia. E empatia é a permissão que nós damos para o outro sentir dor. E aí, aqui tem uma diferença bem legal que eu quero trazer para vocês agora. Agora vamos entrando na empatia. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui da vergonha. Então ela fala, eu achei bem legal que ela fala da vergonha, diferença da vergonha e da culpa. Porque se a gente for olhar bem, as duas às vezes estão muito próximas, né? Então eu sinto vergonha e posso estar sentindo culpa também. Ou será que eu estou sentindo culpa? E aí dá uma dúvida. Para caminhar nessa alfabetização das emoções, eu quero dizer para você que sentir culpa é diferente e a gente vai mostrar por quê. Na página 137, ela vai dizer para nós que culpa eu sinto que eu fiz algo ruim, e vergonha
eu sinto que eu sou ruim. Vou até fazer uma pausa aqui para a gente digerir isso. Então, quando você sente culpa, você está sentindo que você fez algo ruim, tá? Quando você sente culpa, por exemplo, se você sente culpa porque você... ontem mesmo eu escutava numa live uma profissional aí da área também do sagrado feminino falando o quanto ela sentiu, e agora a gente vai ver a diferença, né? O quanto ela sentiu culpa por ter ficado longe do filho dela e viajado para estudar nos Estados Unidos. Então, veja, ela ficou fora um tempo e ela falou que sentia culpa por isso e que por mais que agora o filho dela já seja adulto, ela ainda sente culpa por isso. Então, veja, culpa eu fiz algo ruim. Ela sente que ela fez algo que não foi tão legal, que não foi bom. Ela fez algo, tá? E se ela sentisse vergonha, vergonha porque eu fui fazer isso na minha vida, eu tenho vergonha, porque eu fui egoísta, porque eu sou uma mãe ruim, porque eu sou, eu deixo a desejar. Então ela se julga e se rotula, tá? Olha a diferença sutil. Veja o que é que você sente aí. Você consegue fazer essa distinção? Em algum caso, em alguma cena, quando é culpa e quando é vergonha. Então faça isso porque é bem importante. Deixa eu ver se tem mais uma distinção que ela faz aqui. Ela fala da humilhação também, que humilhação também é diferente da vergonha. Vamos pensar no caso dessa mulher. Ela sentiu humilhação, ela sentia vergonha e humilhação. Agora a gente vai poder até definir melhor se o que ela sentia era realmente vergonha. Vamos tentar definir junto comigo aqui? Humilhação é uma outra palavra que muitas vezes confundimos com vergonha. Então ela vai falar que as pessoas acreditam que merecem a vergonha que sentem, mas não acreditam que merecem a humilhação. É mais fácil admitir que a gente aceita, né, melhor até o fato de ter vergonha do que o fato de ser humilhada. E isso tudo que a gente conversou hoje sobre vergonha, sobre essa sensação de viver se bloqueando por medo de não pertencer, é o que nos impede muitas vezes de viver essa independência e essa autonomia na vida. Então, vamos lá, colocar nessa vida muito mais de nós e trazer o autogerenciamento para as nossas emoções. Muita gratidão, é com muita alegria que eu termino hoje, muito energizada por essa potência feminina que está transbordando minha alma para o mundo. Um beijo, muita gratidão.